pessoal, vamos lá? Vamos continuar mais um pouquinho e falar de um outro item aqui. Lembra aquele no relatório que a gente tirou que deu um processo lá com 200 dias? Prazo de inclusão em pauta, eu acho até o julgamento? Há um relatório aqui que vocês podem tirar. Que é esse aqui, ó, documentos. Então vocês vão aqui em relatório de resumo, prazo médio em dias. Então tem do recebimento para inclusão em pauta até o julgamento. Então se vocês rodarem esse relatório... Lembrou aquele deu 199? Qual era? O recebimento da conclusão até o julgamento? Qual era o mês? Junho. Junho? Então vamos tirar junho aqui. Do recebimento até o visto. Até o visto. Eu queria pegar aquele para ver os 200 dias, a gente já viu que é alto, só para mapear os... Esse aqui até prazo médio. Não, esse... Era 96%. Sério mesmo? Da atuação até o julgamento, distribuição ao julgamento. Da conclusão até a restituição pelo relator, não foi isso? Foi esse aqui. Enquanto ele gera o relatório aqui, eu estava conversando com a... Como é o nome dela? Cassiano. Aqui pro final do dia. Estava conversando com a Cassiana a respeito da forma que você pode, de certa forma, manipular o sistema, né? Então, por exemplo, trabalha o processo só na triagem inicial, né? E aí, na triagem inicial, a gente passa o processor, que tem acesso também, ele faz a minuta de voto num editor de texto qualquer, e o processo fica na triagem até ele concluir esse trabalho de voto, né? Quando está pronto o voto, é que ele faz a conclusão para o magistrado, aí o processo já está pronto, ele copia e cola rapidinho, né? Aí eu falei assim, bom, isso a pessoa acha que está ganhando, né? Mas aí eu vou provar para você que está perdendo, né? Por quê? Vamos soltar um projeto de criação de um novo gabinete, né? Ou então de um novo órgão julgador. Tem 3 turmas aqui, né? Criação da 4ª turma. Compondo, quantos são? 3 por turma. Então, crio mais uma turma com mais 3 desembargadores. Aí vamos analisar os dados, né? Aí vamos lá para prazo médio da conclusão até o visto. Quantos dias vai sair? 0, né? 0. Aí vai falar assim, não, então não preciso criar não, né? A produtividade dele é boa, porque ele está fazendo em menos de um dia, ele faz o processo. Eu preciso criar mais um órgão julgador? Não preciso não. Mas vamos supor que da triagem até a conclusão fizesse 60 dias ou 50 dias que fizesse o processo sair do prazo, com prazo vencido. Já tem um argumento para discutir. E o volume processual compromete a minha produtividade. Está comprometendo a minha produtividade, o movimento atual, com 0 dia de conclusão? Então, na verdade, a gente acha que está ganhando, a gente, na verdade, está perdendo. Né? A oportunidade de demonstrar que, efetivamente, nós precisamos de criação de um novo órgão julgador, de mais cargos de desembargadores. Isso não fica só no âmbito do tribunal, não. Isso vale para a sociedade como um todo, né? Vai abrir concurso, não vai? Vão criar novas vagas. Tem muita gente aqui que é técnico, quer fazer concurso para analista. Então, tá vendo os desdobramentos disso? Que a gente precisa dos dados mais perto da realidade possível. Porque quem vai analisar os dados, com certeza vai entender isso. Não pensem vocês que, assim, mas lá tem muito aonde? Está aqui, ó, um dia o magistrado leva para julgar um processo, para relatar um processo. Não é?
Só que não, né? Pois é. Aqui, ó, o prazo médio, né? Que não estava falando lá, não. Você quer fazer algum filtro aí para diminuir um pouquinho? Eu acho que aqui já bem interessante. Prazo médio que vocês estão levando, 41 dias, 19 dias. Agora, olha um item, um processo fora da curva. 344 Mais embaixo aí, 585. 585 dias. Será que isso aqui está correto? E se fosse corregedor, o que ele faria? Ele vinha para cá e já dizia, eu quero ver esse processo. Né? Todos esses aí. Ele ia chegar e dizer, eu quero ver esse processo, quero ver esse outro. Então ele ia chegar aqui já dizendo, eu quero esse processo do legado, ou do PJE. E como também aqueles que têm um prazo muito rápido, também você poderia querer saber o que houve. Fora do normal. Mas você tem uma média, né? Você tem uma ideia, um padrão de como é que mais ou menos as coisas funcionam. Mas isso aqui, ó, é um item de análise. Vocês podem pegar esse processo e verificar o que houve com ele. Será que faltou andamento? Esqueceram de lançar? Ou seja, um prazo médio para eu julgar. Quantos? 2, 4, 6, 8, 10, 12 processos. 120 dias para julgar a IRO. Vai despachar, né? É da distribuição até a restituição pelo relator. Aí, olha os dizeres, como o Nilton falou. Fácil identificar, né? Eu tenho 3 processos que estão comprometendo a minha média. Esse 3 processos. Se eu arrumasse os 3, a minha média de 127, de repente cairia para 27. Agora fica fácil, porque eu te dou o prazo e te falo qual é o processo. Então, algum movimento que o Celeste está capturando pegou datas equivocadas aí, ou então no meio do caminho está faltando movimento, né? O processo é de 2013, ó. Pega mais processo mais antigo aí. 22 de dezembro, de novembro. Os dados estão aí, agora é trabalhar, né? É a parte negocial. Essa é a parte que a TI não tem nada a ver. Que a TI é 585 para ela e 585. Quem tem que dizer que está faltando alguma coisa, que está certo ou que está errado, é a área de negócio. E aí, a partir do momento que ela identificar a falha, identificar o problema, aí vai na área do TI e fala, TI, vocês não estão capturando essa informação que deveria ter sido recuperada. Aí se mexe no select lá na consulta. Mas a princípio, isso aqui é só área de negócio. Ela tem que verificar, consultar e identificar o que é problemático. Bom, são relatórios que, assim, é alvo de preocupação, né? Eu lá na VAR eu busco os processos pendentes de solução em prazos médios. Esses a gente analisa mensalmente. Então o juiz lá, a gente já tem média, né? A gente já sabe que você está trabalhando há quantos anos na mesma unidade, você já sabe qual é a média, qual é o prazo que o gabinete tem para despachar o processo. Óbvio que vai ter um ou outro mais complicado, que demora um pouco mais, não que comprometa um prazo tão elástico como esse, né? Então fica fácil da gente entender, opa, tem alguma coisa errada aí. E a verdade é que quando há um processo enrolado, você falou o número, o pessoal do gabinete já diz, esse é aquele processo do fulano tal. Já conhece, né? Já conhece. Eles são inesquecíveis. Você não precisa nem do relatório para a pessoa saber que é o processo enrolado. Mas no geral, isso aí. Detalhe, vocês podem tirar esse relatório também por magistrado, por gabinete. Aqui, ó. Um outro, só que eu fiz um filtro aqui, o desembargador não está aí, né? Já foi embora. Nós pegamos uma média de 7 processos, a média dela está coerente, né? Agora, não sei se isso é verdade, né? Para ela julgar. Olha a assessora aqui. Para você. Não, tá coerente os números, né? 101, 114, 91, nada foge. Então, por isso que a gente acha, pela média dos processos, pelos valores dos processos, para julgar agravo de petição da distribuição até o visto para mandar embora. 101 dias, 138, 100 dias, 103. Vocês têm quantos dias para relatar? São 30? São 90. 90 para relatar? 90 corridos?
Ah, então está abaixo do prazo. 83 está abaixo do prazo. É, mas não é real. Então, o que precisa saber? Bom, eu quero conferir esse item aqui. Eu pegar o processo, vou para a regra. Ele vai pedir qual é o momento que ele dispara o contador. Com a data da distribuição, da data da conclusão, então vocês vão identificar. Bom, vamos lá. Quando é que eu fiz a data de conclusão? Beleza. Quando é que ele finaliza o processo? É com remetido para inclusão em pauta ou remetido ao gabinete do revisor. Como vocês aqui não trabalham com revisor, ele vai sempre ser remetido para a pauta. Esse processo aí é aperto do pau. Entendeu? Só o PJ pra gente ver. Aqui esse processo... AP não tem, só tem RO. AP só tem delegado. Até justifica, né? Que o processo mais antigo, né? A grade de petição, já começou em físico. Então só tem RO. O prazo de RO só isso aí, ó. Prazo de RO. 149 dias. Praticamente 150 dias para outro processo. Ó, e tem um processo seu Então a aqui gente que pode tá... pegar um e ver, né? A partir dessa lista, ir lá e ver se de fato. Sim. O que está faltando? Qual o movimento que está faltando? Ó, esse 387 aqui que está 285 dias. Ele é quem está puxando tudo para cima. Se resolvesse esse aqui, a média já caiu, já ia para menos de uns 120. Bom, mas de qualquer sorte, o que a gente precisa verificar? Exatamente, são esses parâmetros, né? Subindo agora para ver o que aconteceu. O que dispara o contador? Aí eu vou lá e identifico o movimento. Esse movimento está lá? Tá. Aí você fala assim, e o movimento final também tá? Beleza. Foi lançado no dia certo, no momento correto, né? Aí isso tudo tem que dar uma olhadinha. Aí é por esse aqui, às vezes por esse relatório, que eu falo assim, bom, eu estou aquém, né, do prazo fixado no regimento, né? Acima, né, do prazo fixado pelo regimento. Então, o que eu preciso fazer para melhorar minha gestão em relação... Aí embaixo Aí vamos pegar mais. Nilton, baixa um pouquinho só para ver. ROPS, isso. ROPS 13 processos, 32 dias. Manda o prazo legal. Então o ROPS está tranquilo, né? Porque 32 são 10? São 10. Então tá tudo bom. Não, mas são 10 dias pela CLT, mas... Não, aí não pode contra o Mas o do tribunal apura também só 10 dias? Eu acho que não. O relatório... O artigo do regimento fala 90 dias para rito ordinário e para sumaríssimo que a lei dispuser. Ah, entendi. Não acompanhou, né? O regimento. É porque eu tô falando assim, o regimento, alguns regimentos tratam do prazo médio, por exemplo, do pessoal de primeiro grau. E na CLT fala que é 9. Né? E a corregedoria fala que é 50. Entendeu? Então eu acho que pode dispor de dias, né, quantidade diferente, né? Prazo diferente. Mesmo que a lei esteja dispondo. O que é interessante é você observando isso aqui. Você não vai conseguir mexer no PJE para alterar a data. Isso aí morreu. Mas o que você pode identificar? É que faltou um andamento ou alguma ação no PJE para você corrigir. Então, os próximos processos, então, isso aqui é mês de junho. No julho, você já vai corrigir. Vai criar um procedimento interno de trabalhar para que isso não aconteça. E que se vocês tiverem um grupo de trabalho, o que você identificar aqui passa para os outros gabinetes. E aí, assim, essa informação distribui para que não aconteça para todo mundo, o mesmo problema. E é um problema igual, o tribunal todo está com esse problema. Essa é a ideia que a gente quer passar para vocês. Esse grupo de trabalho, compartilhamento de informações, trabalhar em equipe multidisciplinar, pessoal de gabinete, pessoal de turma, pessoal da informática, para criar o processo, o procedimento, como é que é, qual é a regra. O pessoal da escola tem que ir? Não. Seria interessante que isso fosse levado ao pessoal da escola, porque a partir desses relatórios, esse já existente em relação à PJE, porque a gestão de legado que eu falei, é um sistema próprio de vocês, só vocês vão dar condição de analisar e dar a solução dos problemas, né? Em relação à PJE, o que a gente
extrai dos relatórios de validação, que já estão sendo disponibilizados. A gente só não... Pode gerar aí, por favor? Vamos, na segunda instância, gerar qualquer relatório da gestão, que você vai ver que já existe de validação de PJE. Ah, você quer a validação? Isso. Já tem relatórios de validação de PJE. Para que a gente fez? Ele não passa pela validação, não compromete a estatística, né, a aprovação ou reprovação, mas ele já gera dados de inconsistência. Para quê? Para que sejam analisados esses dados e aí, assim, uma ação efetiva, porque a gente vai a partir desses relatórios, identificar onde é que está o erro. Quer dizer, a gente sabe que é no fluxo, então, identificado o erro, você potencializa o treinamento. Direciona, né? É isso que é uma das ações do núcleo de apoio PJE na gestão, ele tem esse braço de fazer esses. Pois é. Então ele já pode, a partir desses relatórios, analisa e vê onde é que o pessoal está errando mais. E aí foca no treinamento. Né? E isso vale, a gente está fazendo essa reunião também, no âmbito da dessa, com os diretores. Então a gente pede, vamos analisar os dados, aí vocês vão extrair dos dados de validação onde é que o pessoal está errando mais, e aí você vai fazer, intensificar, porque os diretores, a gente não tem condições de tirar todo mundo o tempo todo da Secretaria da Vara para mandar para treinamento do PJE. Então, o básico foi feito. E a gente tem os multiplicadores. Na verdade, o diretor e o assistente, eles participam de forma mais efetiva de aprimoramento no PJE. E aí são responsáveis por determinar esse trabalho dentro da sua equipe. Né? Então, a gente, a partir desses relatórios, identifica os erros, chama os diretores, faz o treinamento, aponta onde é que está o erro, fala o fluxo correto, e aí eles voltam para a vara e orientam os servidores. Porque só assim a gente consegue estancar. Porque a primeira ação que tem que ser feita é estancar. Porque se você não estancar o problema, ele vai continuar e vai se multiplicando. Então, assim, você identificou, estanca ele, depois eu cuido do passivo. Mas daqui para frente está solucionado. Então, mais uma razão da gente trabalhar esses dados estatísticos, essas regras de validação em relação a PJE para fazer o treinamento. E isso aí é tão importante verificar isso agora para evitar que isso cresça. O que a gente tem notado em relação à equipe de PJE? Eles estão dizendo o seguinte: eu não vou mexer com retroativo. Então quer dizer o seguinte: tudo que está errado vai continuar errado. Se a gente não parar, pelo menos com o procedimento, para evitar errar no futuro, a gente vai deixar num belo dia, quando chegar, ó, a base imensa de coisa errada. Então é melhor tentar identificar agora os procedimentos que podem ser melhorados para evitar que essa base de problemas cresça. Porque a princípio o PJE não vai dar solução, ele não vai permitir você criar andamento retroativo, consertar a base passiva. Pelo menos a regra hoje é essa. Então a sugestão é criar um padrão. E o momento é esse, por quê? Porque está se dando a oportunidade agora de a gente limpar o passivo do PJE. Então precisa estancar o meu problema. Então a partir de agora a gente tem que ter o mínimo possível de erro novamente. Até porque como a gente já está trabalhando há um certo tempo com o PJE, a gente já adquiriu alguma prática nele. Né? Então aqueles erros que nós cometimos no passado, com certeza não estamos cometendo mais. Mas existem outros, tem que ser identificado e aí fazer o treinamento específico com os gestores dessas unidades para que eles multipliquem. Né? Ou os gestores ou aquele, porque nem sempre o gestor ele tem a maior habilidade em sistemas, né? A gente conseguiu identificar isso em alguns lugares. Então tem unidade que na verdade é o cabo, né? O soldado, qual é a mais rápido? Qual que é? Soldado, né? Então é o soldado que domina tudo, ele que sabe tudo, né? Olha, pegar um cara recém-concursado, esse pessoal que está entrando agora, meninada, meu amigo, tu chama um cara para trabalhar no PJE, o cara em 2 dias já está te dando aula. É impressionante a capacidade. Tem a facilidade. Exato. Então vamos pegar essa força de trabalho boa e vamos botar esses caras para treinar e eles distribuem. Do processo 114. Sim. Ontem eu fiz um acordo na convenção coletiva. Aí eu lancei a audiência dele, tá? Foi na sessão. Aí eu coloquei lá, audiência, acordo. Vai para o plenário só para homologar. Sim. Por que ele aparece? É porque a decisão final é homologada a transação, né? É. Isso. Então, a princípio tem só uma minuta, né? Só. Então ele não foi efetivamente homologado ainda, ele continua pendente. Ok.
né? Tá correto. Porque quando ele for para a sessão, for deliberado em sessão, aí, vai para o plenário. como ela colocou, antes de fechar a sessão, não esquecer de lançar os movimentos e resultados, que isso estava acontecendo muito, né? Não, mas a gente vai lá, coloca a ata da audiência e a ata, né, isso foi acordado em audiência, homologação. Aí, quando tiver o plenário, vai para a homologação. Então, o resultado final, eu não sei se a decisão é monocrática, o dissídio coletivo aqui homologa ao presidente, né? Então, na decisão, no colegiado vai sair o resultado. E aí, na pauta, antes de fechar a pauta, o secretário vai lá e lança o resultado homologado à transação. Aí esse dá baixa. Em relação ao inventário, por exemplo, esse processo seu ainda estaria pendente. Porque o inventário, a data dele é 31 de maio. 31 de maio. O que aconteceu depois de 31 de maio não entra para... não se preocupa com o inventário. O inventário é só o espelho, a imagem, até 31 de maio. Então, se o processo estava pendente em 31 de maio, ele permanece no relatório. Se o processo em 31 de maio, consultando os andamentos dele, ele já tinha sido julgado, então ele não é mais pendente. Aí você marca o xizinho para excluir ele da relação. Bom, foi bom ter levantado esse item, porque a gente estava conversando ali fora e surgiu essa dúvida também. E é bom a gente frisar o seguinte: esse inventário, se ele for mal preenchido, ele vai comprometer a produtividade do magistrado. Por quê? Eu estou limpando a base, tudo que eu tirar daqui não vai mais para a carga do magistrado. Porque o momento de julgar já passou. Eu estou fazendo a triagem, ou inventário, dos processos que já foram julgados. Eu fechei a minha sala de audiência no sistema e não lancei os movimentos de decisão. Tá certo? Encerrei e pronto. Então ficou pendente de julgamento. Ele já publicou o acordo, já foi embora, mas ele está pendente de julgamento. Ele já foi julgado. Então você fala assim: mas hoje nós estamos em julho, né? O relatório que eu puxei foi de 31 de maio. Ele pode ter trazido o processo de junho. Se eu gerar um relatório, toda vez que eu gerar um relatório de hoje, como você já fizeram a carga de junho, se eu gerar lá no inventário de novo, ele vai atualizar essa carga. Tá certo? Ele vai trazer todos os processos, inclusive os de junho. Mas os de junho, eu acho que não deve mexer. Por quê? Porque o de junho, se você fez a tramitação correta, ele vai baixar com o extrator. Quando o extrator vier, ele vai sair da pendência. Ele tem que continuar pendente. Você fala assim: não, mas é junho, mas esse processo já foi julgado. Sim, mas já foi julgado, mas eu não dei a carga da estatística ainda. Eu só queria confirmar que está certo, realmente. Não, eu sei, mas porque foi alvo foi pontuado por uma colega isso, que ela estava marcando, inclusive esses, que ela já sabia que já tinha sido julgado no mês de junho, mas não foi lançado o movimento, ou então foi lançado o movimento, só não foi feita a carga. Então, se eu marcar esse processo para extrair ele do sistema, essa produtividade, esse julgamento ocorrido no mês de junho não vai ser computado para o magistrado. Entenderam? Então, vocês não podem, aqueles processos que efetivamente não foram julgados ainda, eles vão continuar lá. Mas vamos supor, estou fazendo um inventário hoje, aí o cara fala assim: não, mas ele já foi julgado ontem. Deixe ele como pendente, não desmarquem ele, porque quando eu for gerar dados estatísticos de julho, ele vai sair automaticamente pela produtividade, o magistrado analisando e julgando efetivamente. Isso, os processos até 31 de maio. No dia da reunião da conferência, houve essa discussão. E eu até intervi nesse sentido, que eu falasse assim: até 31 de maio, gente. Todos os processos distribuídos até 31 de maio. O dali para frente, os boletins, o extrator vai dar conta deles. Né? A gente quer saber daqui para trás. Porque às vezes eu falei assim: eu vou pontuar um processo que foi julgado, como a gente deu a videoconferência em junho, eu posso estar marcando o processo de junho, que foi julgado em junho, mas se eu tirar, eu deixo de computar a produtividade para o magistrado. Quantos o magistrado decidiu? Às vezes nenhum, porque eu tirei tudo. Não foi dito na videoconferência que não ia
ia influenciar na produtividade? Não, influencia. Nada disso aqui, ó. Tudo que você fizer no inventário, se você marcado para tirar, não entra na produtividade do magistrado. O exerção simplesmente não vai ler. Ele vai pegar aquele processo e vai jogar no lixo. Vai dizer, ó, esse processo eu nunca mais vou ler para essa pendência. Ele não passa mais pelo sistema de gestão. Entendeu? Por isso que é importante, assim, por isso que a gente falou da importância do preenchimento para que não haja um comprometimento dos dados em relação à produtividade. Porque como foi julgado no passado, né, a gente não tem como retroagir, eles vão abrir uma base, né? Então perdeu mesmo. Quantos foi que a desembargadora jogou? Nenhum. Não tem resultado, então não jogou nenhum. Então quando eu vou tirar ele da pendência, para ele não ficar nos seus relatórios de pendência, né? Mas a produtividade ela deixou de ser computada. Então se eu fizer isso com os novos, eu já estou comprometendo a produtividade do magistrado nesse mês que eu estou excluindo os processos. O processo ainda estava pendente. Vamos lá, gente, então. Vamos procurar mais. Abrir para eles também, tem dúvidas, quem querem ver mais. Tem algum relatório, vocês imaginam um relatório? Gostariam de pesquisar algum dado? Só para a gente saber se tem, né? Às vezes tem curiosidade e fala assim, eu quero ver produtividade, quero ver... Esse quadro Lohmann que o Newton falou, né, no início, seria interessante assim, que todos os chefes de gabinetes, mensalmente, né, finalizou, gerado, foi noticiado, ó, a carga foi feita. Não interessa se ela está aprovada ou reprovada, mas o dado já está lá, né? Então, gerem o quadro, coloquem na mesa do desembargador. Quem tiver mais afinidade com o desembargador, melhor ainda, é discutir os dados com o desembargador. Prazo médio, né? Excelência, olha, o prazo médio do gabinete está em 200 dias. E será que não vem a gente dar uma melhorada depois, obviamente, de identificar? É o quê? Não, mas olha, assim, isso depende muito, né? Assim, eu conheço muito pouco a juíza aqui, né? Mas pelo visual, assim, pela empatia mesmo, né? Eu sei que é uma pessoa de fácil trato. Não é? Uma pessoa que a gente pode conversar. Então cada um sabe, né, o que tem, né, do seu lado, né? Então, assim, se tiver abertura, exercitem isso. Eu acho isso bacana porque eu, se fosse desembargador, eu ia dar crédito, né? Falei, o cara está preocupado com a produtividade do gabinete, o cara está preocupado com o andamento do processo, com a celeridade. Quer dizer, eu não vou nunca pensar que o magistrado vai me bater porque eu estou cobrando dele. Excelente, em vez de julgar 200, vamos julgar em 100 dias. É óbvio que eu analiso o dado e vou para a conversa iniciado, né? Porque eu sei aonde que eu... Oi? Isso. Porque eu sei, a partir da análise dos dados, aonde está o gargalo, né? Aonde tem o problema, não tem? Mas eu acho que isso é importante, né? Isso aí é gestão. É, exatamente. O boletim estatístico é o que o pessoal falava antigamente, que era a atribuição de uma pessoa, né? Que eu falei até da TPE, né? Era uma pessoa só. Quem é que faz estatística hoje? Quem é que faz a estatística hoje? O sistema. Todo mundo. Todo mundo faz. No PJ então nem se fala. Qualquer ação que você fizer, você está trabalhando no sistema de gestão. Qualquer ação que você faz no processo, você está alimentando o movimento. E você está gerando dados no sistema de gestão. Ou seja, a partir de agora, todos comprometem, todos participam efetivamente do boletim estatístico. Então, por isso que a gente tem noção do que a gente está fazendo, porque a nossa ação pode comprometer o magistrado, o tribunal, enfim, os projetos, né? Esse relatório aqui, ele é interessante também vocês darem uma verificada. Esse aqui fala das regras temporais. Lembra que eu falei da regra temporal? O que era anterior, o que entrou, o que saiu, quanto é que ficou? Existe uma regra para cada item. Então, no caso de baixa, ele vai pegar quanto era pendente anteriormente. Eu tirei aqui 1 do 6 a 30 do 6. Ele está mostrando 28 do 2. 113 processos. Quantos entraram? 110. Quantos saíram? Deram baixa. Qual o saldo? 86. Qual o valor esperado? Qual foi o valor informado? Qual o valor esperado? 219. Então tem uma conta aqui que não está fechando e tinha que fechar.
pela lógica do que entrou, que julgou, que saiu, tem que fechar. E essa é uma análise que o grupo tem que fazer. E ele ainda dá os processos para você poder pegar um processo e analisar. Ele está falando aqui, ó. Esse processo teve uma saída, mas ele não estava nem no saldo anterior, nem na entrada. Como é que eu tirei um processo e ele não me estava pendente? Dei baixa num processo que não era pendente de baixa. Ele pulou todos os movimentos e só foi Mais ou menos. Ele nunca entrou, mas ele saiu. Aqui tem que descobrir o processo Não, mas e descobrir o artista, né? Que conseguiu. A gente manda embora o que vier, não? O importante é sair. Por isso que a gente fala que a análise desses dados, por exemplo, é assim, naveguem. Você viu aqui que a gente errou, entrou, fez de novo, não compromete dado nenhum, não tenha medo de clicar errado. Se clicar errado, volta, começa tudo de novo. O chatinho do sistema é aquele prompt te abre. Toda vez que eu quero gerar um relatório, eu tenho que gerar o tribunal, o mensal, data inicial e data final. Toda vez que eu fizer, eu tenho que fazer aquilo. A gente já pensou, a gente já falou com ele, a gente devia começar pelo prompt. Né? E a partir deles eu gero os relatórios, porque eu quero gerar de um período específico, eu posso trabalhar vários relatórios daquele período. Mas vai convencer o pessoal da estatística. Mas eu vou defender TI, não é culpa do pessoal da TI, é a ferramenta. A ferramenta é assim, eu não tenho como mexer nela, mudar a forma A dela. ferramenta de desenvolvimento. É essa ferramenta aqui. Quer ver um discurso do pessoal da TI? Ele tá aí, não tá, pessoal da TI? Sabe qual é o discurso da TI? É igual de engenheiro. Diz que na engenharia tudo é possível. Tudo. Você tem que ter dinheiro, obviamente, né? Os projetos de Oscar Niemeyer, tudo é possível. Você vê o que ele faz, é uma coisa doida, né? Você viu, por exemplo, o prédio da Procuradoria Geral, né?